Bom, então vamos tentar justificar aí o uso do princípio de D'Alembert, né? E para isso a gente vai resolver o problema que é clássico, que é o problema da chamada máquina de Atwood, certo? A gente já conversou um pouquinho sobre esse problema, eu já deixei aqui esquematizado. Então, a máquina de Atwood nada mais é do que uma polia com duas massas, beleza? E aí a gente está aqui sobre a ação da gravidade. G, eu escolhi. Esse vai ser um movimento unidimensional, então, ou seja, eu já olhei, a gente já vai eliminando os vários vínculos que a gente tem aí, tá? Então, a posição das massas, né, é definida pelos vetores x1 e x2, então é só um movimento numa direção. Isso facilita um pouco, beleza? Então, os vetores posição das massas, então eu vou ter aí, né, R1, que nada mais é do que x1 na direção x, tá? O que eu chamei aqui de x1, beleza? E eu tenho R2, essa aqui é a direção x, tenho R2, que vai ser x2 na direção x, tá bom? Quem que é o vínculo? Esse aqui é um vínculo holônomo, porque ele depende somente das coordenadas, uma vez que a gente está desprezando a massa da polia e tal, e que o fio é inextensível, então significa que x1 mais x2 é igual a L, onde L é o comprimento do fio. Quem são as forças aplicadas sobre esse sistema? Eu vou até usar a mesma cor que está aqui. Então, eu tenho a força aplicada sobre o primeiro corpo é o peso, então é M1G. E a força aplicada sobre o segundo corpo aí vai ser M2G. Certo? Então, eu poderia escrever isso na direção x, né? Uma vez que o g aponta para baixo aí, eu poderia escrever isso aqui como M1, o módulo da aceleração da gravidade na direção g. Daí a escolha, né, de escolher para baixo. M2G na direção x. Beleza? Então, com isso a gente tem aí as forças aplicadas. Então, por conta dos vínculos, os deslocamentos virtuais, eles não são independentes, né? Porque quem que é o deslocamento virtual? Por exemplo, essa é uma configuração, mas eu poderia ter uma outra configuração em que a massa M2 está aqui em cima e a massa M1 está aqui embaixo. Tá? Então, uma outra configuração possível seria essa. Por exemplo, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, ver se funciona, colocar de novo esse exemplo aqui. Só que eu vou inverter ele para cá. Tá? Vai ficar trocado as letras aí, mas vai dar para mostrar o que eu estou dizendo para vocês. Suponha que eu tenha essa nova configuração, em que a massa, vou tirar as letrinhas aqui, vou tentar limpar um pouco esse exemplo, tá? Então, esse aqui, isso aqui eu vou trazer. Opa, sai daqui x. E eu vou trazer isso aqui para cá. Para ficar parecido com aquele que está ali. Tchau. Tirar esse vetor, porque eu não preciso dele aqui. E tirar esse vetor, que eu não preciso dele aqui. Então, aqui, quem que eu tenho? Eu tenho a massa M1. Preto. M1. E aqui, eu tenho a massa M2. Certo? M1 e M2. Esse aqui agora é x1. E esse aqui é x2. Aqui eu tenho M1G e aqui eu tenho M2G. Tá vendo que essa é uma configuração possível? Certo? Então, no começo aqui eu tinha x2 maior do que x1. Aqui eu tenho x1 maior do que x2. Isso me implica que um deslocamento, uma variação nesse cara, significa que eu precisaria variar essa equação aqui, com essa relação. Então, suponha que eu pegue essa equação e faça
uma variação. Então, o que eu tenho? Tenho que delta x1 mais delta x2 igual a delta L. No entanto, o fio é fixo, então a variação do L é zero. Então, tá vendo que eu tenho aqui, ó, que delta x1 mais delta x2 igual a zero. Tá vendo que o vínculo deixou com que os deslocamentos virtuais delta x1 e delta x2 fossem correlacionados entre si? Então, aqui que está a graça desse problema, tá? Então, eu tenho que o delta x1 e o delta x2, eles são dependentes entre si. Então, eu vou ter um deslocamento virtual delta R2, por exemplo, que vai ser o quê? Vai ser o quanto o ΔX poderia variar, respeitando os vínculos, na direção x, certo? E um ΔR1, que é o quanto a posição aqui poderia variar, respeitando os vínculos. Mas esse aqui de cima, ele é dependente. Então eu posso escrever isso aqui como menos ΔX1 na direção x, certo? Então eu tenho como escrever isso. Agora eu posso usar nosso amigo princípio de D'Alembert, que está aqui em cima. Tá? Então deixa eu só duplicar isso aqui e trazer ele aqui para baixo. Então, o princípio de D'Alembert me diz o seguinte, que a soma sobre todos os vínculos, nesse caso, quem que é o vínculo? N igual a 1, certo? Tá vendo que sobra somente uma coordenada, tá? Do trabalho das forças de vínculo igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a soma somente em 1, então eu tenho P1, né? P1 ponto menos. Opa, desculpa, gente. Desculpa. Aqui não é N igual a 1, não. N igual a 2. Esse N aqui, ele vai sobre todas as coordenadas, né? Eu tenho duas coordenadas ainda, né? Por mais que eu tenha um vínculo associado a elas, mas eu tenho duas coordenadas, desculpa. Então eu vou ter aí P1 menos F1 aplicado, escalar ΔR1 mais P2 ponto menos F2 aplicado, escalar ΔR2 igual a zero. Beleza? E aí agora eu posso escrever essas coisas. Tá? Então isso aqui vai ser P1 ponto menos F1 aplicado, escalar ΔR1, só que o ΔR1 vai ser ΔX na direção x mais P2 ponto menos F2 aplicado, desculpem, escalar ΔR2, mas o ΔR2 vai ser ΔX1 negativo aqui, né? Na direção x. Isso igual a zero. Por que isso é importante? Porque, olha, eu posso colocar agora o ΔX em evidência. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter P1 ponto menos F1 aplicado, né? Então aqui eu tenho menos desse cara que está aqui, então ó, menos P2 ponto menos F2 aplicado, escalar ΔX1, faltou a direção, né? Porque é um produto escalar aqui, na direção x igual a zero. Isso aqui é importante, pelo seguinte, para que isso aqui seja zero, ou isso é zero, ou isso aqui que está aqui dentro vai ser zero. Tá? Então, se a gente deixa da forma que está, o deslocamento virtual
ele é arbitrário. Se ele é arbitrário, então ele pode ser zero, mas ele também pode não ser zero, de tal forma que isso obriga que tudo que está aqui dentro seja zero. Beleza? E aí agora a gente pode escrever, né, esses termos que aparecem aqui. Primeiro, quem que é P1? Vai ser M1, R1, dois pontos. Lembrando que o R1 a gente já escreveu aqui. Cadê? Está aqui em cima. Ó. X1 na direção X. Então eu posso escrever X1 na direção X, tá? Então isso aqui me dá igual a M1, X1, dois pontos na direção X. P2 vai ser M2, R2, dois pontos. Isso aqui então é M2, X2, dois pontos na direção X. Mas eu posso aqui usar o vínculo, né? Por quê? Se eu tenho a relação entre x1 e x2 aqui, então eu posso a derivada. Né? Então eu tenho, vou só escrever lá embaixo de novo. Aqui eu vou usar aqui x1 igual a x2, L menos x2. De tal forma que x1, dois pontos, igual a menos x2, dois pontos, porque o L é constante. Então, o P2 ele vai ser igual a menos M2 x1, dois pontos na direção X, tá? Então, substituindo tudo isso na expressão em azul, o que eu tenho aí é M1. Tá vendo que o produto escalar aqui também vai ser 1, né? Porque todo mundo depende de X, beleza? Então, aqui fica M1, x1, dois pontos, menos F1, o F1 aí, ó, M1G. Então aqui dá M1G, certo? Deixa eu subir um pouquinho. Aí eu tenho menos P2, dois pontos, só que o P2, dois pontos vai ser menos M2 x1, dois pontos, menos M2G, certo? Eu já tomei os produtos escalares, beleza? E isso tudo igual a zero. Por quê? Porque o ΔX é arbitrário. Então, eu posso juntar os termos que dependem aqui de M1 e M2. Eu tenho M1 mais M2 x1, dois pontos. E aqui eu tenho menos com menos, então eu tenho aqui mais M2 menos M1G. Isso igual a zero. Então tá aqui, essa é a equação do movimento. Para ser mais explícito, eu teria isso aqui, ó. x1, dois pontos, igual a M2 menos M1, dividido por M1 mais M2G. Então essa é a equação do movimento para x1. Agora, como o x2, dois pontos, é negativo do x1, então basta eu trocar o sinal desse cara. Então isso aqui vai ser M1 menos M2 dividido por M1 mais M2G. Então tá aí. Tá vendo que a gente, em momento algum, se preocupou com tração? A gente não precisou se preocupar com isso. Porque a própria escrever o trabalho virtual nos deixa esquecer de usar as forças de vínculo, tá? Então, refaçam esse problema para que vocês fiquem mais habituados com esse tipo de solução, beleza?